Oi pessoal, hoje eu vou fazer umas coxinhas para congelar e eu coloquei aqui na minha panela um pouco de caldo de frango. Eu já tenho no canal a receita do caldo, do frango com caldo, que aí eu estou aproveitando o caldo que eu fiz o frango com caldo. E esse aqui é mais um pouco de caldo, mais meio litro de caldo, que eu cozinhei o peito de frango. Então, eu cozinhei um peito de frango inteiro, e aí sobrou meio litro de caldo. E aí eu tô colocando também para fazer as minhas coxinhas, para fazer a massa. Então, esse caldo do peito de frango, ele não tá temperado porque eu não temperei o frango, o peito de frango para cozinhar. Eu cozinhei ele totalmente. E aí o caldo de frango que eu fiz o frango para comer normal, ele tá com salsinha, cebolinha e cebola de cabeça. E aí eu vou colocar também meio sachêzinho de caldo de galinha, ou pode ser meio cubo de caldo de galinha. E eu tô colocando porque, como eu coloquei o caldo sem sal, então ficou um pouquinho sem sal, então eu só tô ajustando o sal. E aí eu coloquei esse caldo de galinha em pozinho, e aí você vai colocar. Eu coloquei aos poucos, coloquei metade do sachêzinho, depois eu coloquei mais meio cubinho também, porque ficou sem sal. E aí eu já vou colocar a farinha. A farinha a gente vai colocando assim, sem parar de mexer. E a água pode estar quente, mas ela não vai empelotar. Aí eu nem esperei ferver, não precisa esperar ferver, mas a água tem que estar bem quente, quase fervendo. E aí coloca a farinha até ficar durinho assim. E aí vai mexendo. Agora vai mexer até alisar a massa e quando a massa estiver soltando do fundo da panela. Essa minha massa ficou um pouquinho mole, mas eu gosto bem molinha. Se quiser que fique um pouquinho mais dura, que fica mais fácil para depois modelar as coxinhas, aí é só colocar mais um pouquinho de farinha. Quanto mais difícil para mexer a massa, mais a massa vai estar dura. Olha como que tá fácil para mexer essa, ó. Eu vou passando a colher e ó, e tá facinho de mexer. E aí quando se quiser colocar mais um pouquinho de farinha para ficar um pouquinho mais dura, aí pode colocar, mas não muita, porque senão ela vai ficar dura demais e aí quando fritar vai ficar muito dura. Então, e aí se colocar mais um pouquinho de farinha vai ficar difícil aí, mais difícil para mexer, né? Fica mais pesado. Mas aí na hora de modelar e rechear as coxinhas, aí dá menos trabalho. Então, tem que ver qual tipo de trabalho você vai querer ter. Porque a coxinha, ela dá trabalho mesmo, né? A massa tem que cozinhar, ficar bem cozidinha. E aí vai mexendo até soltar, até tá soltando da panela. Pra ela tá bem cozidinha. E aí a minha já ficou pronta, né? Olha como que ela solta, ó. Você mexe com a bola solta todinha, ela fica toda juntinha. Mas a minha massa tá bem molinha. E aí eu gosto assim eu acho mais gostoso assim, que a massa depois fica bem molinha, a coxinha fica bem molinha depois. Então aí agora eu coloco numa vasilha, reservei. E agora eu vou fazer o recheio. Pro meu recheio eu vou colocar uma colher de sopa de óleo, porque como eu disse, eu não temperei o peito de frango, né? Então agora que eu vou temperar o peito.
Também tô colocando cebola de cabeça, é a gosto, mas na dúvida coloca 2 colheres de sopa de cebola de cabeça picadinha. E aí eu não vou colocar muito tempero porque na massa já tem salsinha, cebolinha, tem cebola de cabeça, então a massa já tá muito temperada. E aí pro recheio eu tô colocando cebola. E aí eu vou colocar um pouquinho de colorau. Mais ou menos uma colher de sopa rasa de colorau. Que é para ficar bonito, vai ficar vermelhinho. Vai ficar um recheio coradinho vermelhinho. E aí mistura bem. O meu frango eu não desfiei muito não, eu só piquei ele, porque já tá bem cozido, só de ir mexendo ali ele já vai soltando, vai desfiando. E aí eu coloquei, tinha metade de um sachê de milho verde, aí eu coloquei a metade de milho, pode colocar a lata inteira, o sachê inteiro ou uma lata inteira se quiser, mas eu coloquei só a metade do sachê ou da lata. E aí eu coloco um pouquinho de água para cozinhar o colorau e dá mais uma refogadinha no peito de frango ali. Mas já tá tudo cozido, não precisa ficar cozinhando muito, né? Porque já tá tudo cozido. E aí eu vou colocar a outra metade do sachê de caldo de galinha em pó. Eu tô colocando aqui no recheio. Mas aí também fica um pouquinho sem sal e aí eu coloco mais a metade de um cubinho de galinha no recheio também. Eu gosto de usar o em pó porque fica, né, mais fácil para mexer, para misturar. E aí eu vou colocar a metade de um cubinho de caldo para ajustar o sal. E aí esse aí de cubinho, às vezes ele fica um pouquinho difícil para ele derreter. Então eu faço assim, eu esfarelo ele e aí eu mexo bastante ali, já tá com um pouquinho de água, né? Aí eu mexo e aí ele vai misturar direitinho e vai derreter e vai incorporar ao meu recheio. Então o recheio também tá pronto, né? Basicamente é isso. E aí eu vou colocar para esfriar. Porque na hora de modelar tem que deixar tudo frio, né? Tem que estar tudo friozinho, porque senão a gente vai, claro, queimar a mão. Então, eu vou reservar também o recheio, enquanto a massa esfria, para eu poder mexer na massa. E aí eu preparo a minha cobertura, né? Aquela casquinha que eu vou fazer para empanar, né? E aí agora já esfriou, a massa já esfriou. E aí, como ela tá bem molinha, a massa, eu não vou mexer lá com a mão, eu vou só ajeitar ali, porque ela dá uma casquinha em cima. Ela dá uma casquinha, ela forma uma casquinha, a massa forma uma casquinha por cima. E aí tem que mexer, e aí aquela casquinha se dissolve no meio da massa. E aí eu vou pego um pouco de farinha de trigo, coloco numa vasilha e aí eu vou colocar nas mãos farinha de trigo.
Quando a massa fica assim mais molinha, geralmente a gente usa manteiga ou óleo. Se quiser fazer, pode fazer. Mas como eu tô fazendo tudo mais light, mais sem gordura, eu estou usando a farinha de trigo. Eu vou colocando a mão na farinha de trigo e vou abrindo ali a massa. E aí eu coloco o recheio com a mão mesmo, que o recheio tá bem sequinho. E eu tô fazendo isso para adiantar. Se quiser usar a colher, o garfo também para colocar o recheio, né? Aí, se não quiser fazer tanta sujeira, é a gosto. E aí é só modelar assim as coxinhas, ó. E aí toda vez que grudar um pouquinho, estiver grudando um pouquinho, coloca a mão na farinha e continua modelando, que vai dar certo, vai ficar a coxinha perfeitinha. E aí eu vou fazer todas as coxinhas, né? Vou fazer algumas. Vou colocar nessa vasilhinha de isopor. E aí eu volto daqui a pouquinho com as coxinhas já prontas. E voltei. E aí eu vou mostrar de novo, ó. Passo a mão toda na farinha de trigo. Aí pego um pouco de massa. Abro a massa direitinho. Só para não ter nenhuma dúvida, né, de como que vai modelar a coxinha. Pronto, coloquei o recheio. Aí fecha a coxinha. Ficou grudando, ó, passa a mão na farinha de trigo e pronto, modela a coxinha. Então aí eu vou fazer só essas para mostrar como que eu vou congelar essas coxinhas. E aí você pode usar as bandejinhas aí que você comprar uma fruta, que você comprar alguma coisa na bandejinha. Você pode usar para congelar. Aí eu coloco, vou ajeitar passar, né, no leite e na farinha de pão. A minha farinha é um pão, a gente rala o pão, né, e depois passa ele numa peneira mais grossinha. Foi o que eu fiz, eu passei numa peneira mais grossinha, porque ele fica uns pedacinhos maiores. Mas se não quiser passar também não precisa passar, só tirar os pedacinhos maiores. E aí com uma mão eu passo no leite. Se quiser passar do ovo também, pode passar. E aí com a outra mão eu vou passando na farinha de pão, no caso, ou na farinha de rosca, se você comprar a farinha de rosca pronta já no mercado. E aí, prontinhas, as coxinhas já estão todas empanadas. Eu pego um plástico filme e aí eu vou colocar de leve em cima das coxinhas, não precisa apertar o plástico. Cortei o pedaço ali e aí é só ajeitar o plástico ali embaixo. Não precisa puxar muito o plástico, pode deixar frouxinho mesmo, para não amassar as coxinhas. E aí você pode congelar sem o plástico e depois colocar num saquinho também, ou você já pode colocar assim direto, colocar o plástico e levar para o congelador ou para o freezer, para as coxinhas congelarem e você comer quanto quiser. E aí agora eu vou fritar algumas coxinhas para mostrar como que elas ficaram
boas. E aí eu coloquei o óleo para esquentar. Então o óleo tem que ficar bem quente. Tem que estar bem quente e fritar no óleo do fogo alto mesmo. E só deixar ele dar aquela casquinha douradinha, ficar toda douradinha por fora, porque a massa tá bem molinha. E no caso da minha tá fresquinha, então é só colocar no óleo bem quente e deixar dourar. E se quiser, aí no caso, se quiser não, se for fritar as coxinhas que já estão congeladas, tira elas do freezer ou do congelador algum tempo antes de fritar. Deixa elas descongelar para fritar, porque não é bom congelar fritar elas congeladas, né? Então tira antes de fritar e deixa ela descongelar. E aí depois frita. Então eu já tô retirando do óleo, as minhas coxinhas já estão bem douradinhas. E aí, se a vasilha for grande, pode colocar mais quantidade. Mas se for uma vasilha pequena, é bom fritar no máximo até 3 coxinhas, porque elas podem abrir ou então pode esfriar o óleo e elas ficarem muito encharcadas. Aí coloquei o restante mais 3. E prontinho, as coxinhas estão prontas e fritinhas. E aí eu vou mostrar como que elas ficaram. Olha só. E pronto, se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. E tchau, até o próximo vídeo.